Até aqui, vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, agradecer a Deus pela vida da irmã Sandra. Sandra é irmã de Solange, viu? Isso aí, está aqui bastante tempo com a gente. Quanto tempo? 10 meses? 10 meses? De Célia também. Ah, de Célia também, ok. Solange e Célia, é. Mais de 25 anos, né? Que maravilha, graças a Deus. Que venha mais 25 e 25, eu quero te ver aqui, viu? Graças a Deus. Então, Sandra, se tu uma benção, que Deus venha te usar de uma maneira poderosa aí, ok, filha? Deus abençoe você. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês, as nossas vidas nessa manhã. Feliz por mais um dia na casa do Senhor. Mais uma manhã que o Senhor renovou as misericórdias quanto às nossas vidas. Dá glória a Deus, porque, mais uma vez, a misericórdia se renovou, porque Deus é bom. Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é digno. Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa atenção, toda a nossa dedicação. Ele merece, quando a gente vem aqui nesse lugar, Ele merece que a gente dê toda a nossa atenção e o nosso culto seja de fato para Ele. Que a honra e a glória, até nós, os trabalhadores, quando vemos aqui, que nós possamos também render um trabalho de amor, de entrega ao Senhor. Amém? Glória a Deus, Deus é bom. Queria que você fechasse os seus olhos junto comigo. Deus querido, louvado seja o Teu nome nesta manhã. Bendito seja o Teu nome. Estamos aqui, Senhor, finalizando o ano de 2022. Até aqui nos ajudou o Senhor. Oh, Deus querido, que nesta manhã o Teu Santo Espírito, Senhor, fale aos nossos corações ainda mais, como já tem falado desde o início dessa reunião. Oh, Deus querido, quebra todas as cadeias, tira todo o comichão do ouvido, tira as escamas dos nossos olhos, que a gente possa entender a Tua palavra. Fala aos nossos corações nesta manhã. Que possamos sair daqui entendendo que precisamos a cada dia oferecer o melhor a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nesta manhã, pode colocar, Duda, o tema da mensagem que Deus colocou no nosso coração. A quem você tem dado o controle? Controle de videogame? Não. Que eu sou mãe de menino, tá? Por isso eu falei videogame. A quem você tem dado o controle? Controle de quê? De que será que a gente precisa dar o controle? De que será que a gente vai falar hoje, né? A quem você tem dado o controle? Porque então existe essa necessidade de escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio, certo? Aleluia, Jesus. Quando nós recebemos a Cristo como Salvador, Deus nos deu o poder de ser feito filhos de Deus. Então, se você em casa e você aqui aceitou a Cristo um dia como Salvador e convidou o Senhor para entrar na sua vida, então você tem o poder e você é filho de Deus. Então, assim nós recebemos, aí a gente presta atenção, assim nós recebemos alguém dentro de nós. Quem é que a gente recebeu? Jesus, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Né? A gente precisa entender isso. Então, somos a habitação dele. Lembra lá daquele versículo? Vós sois o quê? Templo de Deus. E o Espírito Santo mora em vocês. Sempre lembra, Deus é santo. Isso é importantíssimo a gente lembrar. Tá, eu aceitei Jesus, o Espírito Santo mora dentro de mim. E agora? O que eu tenho que fazer? É só isso e pronto? Eu sento aqui? Não, claro que não. A luz chegou aonde só havia trevas. Quando então o Espírito Santo entra dentro de nós, a luz chega aonde havia o quê? Trevas. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Então, quando a luz chega, que é Jesus, que é a sua palavra, ela vem iluminar um lugar que era bagunçado. E esse lugar éramos nós.
A gente precisa entender isso. Ok. Então, assim, a lâmpada que ilumina o nosso caminho chega. E aí eu pergunto a vocês, quem é a nossa lâmpada? Jesus. E o que é a nossa lâmpada? O que ele deixou para nós? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra. Então, quando você aceita a Cristo, e aí a gente é novo convertido, né? E eu estou voltando lá do início, né? O que a gente precisa fazer? Entender que de agora em diante preciso de algumas mudanças. Que Deus vai me ajudar. E Ele vai fazer através do Espírito Santo. Né? Então, a gente precisa entender aqui as instruções do Senhor que estão aqui nesta palavra. Isso é importantíssimo. Aí é pronto. Tudo vira um mar de rosas. Pronto. Tudo vai mudar, você vai ser rico, não é assim? Vai ser bênção, tudo vai dar certo, você nunca vai ter um dia de tristeza, é assim? Não é assim. Não, agora a partir daí precisamos entender que já estamos numa guerra invisível. Na verdade, a gente já nasce numa guerra. Só que aí a gente já nasce de um lado. Quando você entende, aceita Cristo e recebe a luz do Senhor, você compreende que existe uma luta, que existe uma guerra, que existe o invisível e que existe... Então, numa luta e numa guerra, ninguém vai sentar. Vai? E se sentar, né? Os homens aí que participaram do exército e tal, estava falando lá do engraxate de sapato, a gente não entende isso, mulher, nosso sapato é diferente. Mas assim, não tem moleza. Tem moleza no exército? Não tem moleza. E no exército de Cristo, na batalha, também não é. Não tem. Mas é maravilhoso servir ao Senhor. Uma coisa antes de começar isso aqui, a gente precisa entender. Deus te ama, Deus nos ama, nos amou tanto que enviou o seu Filho para nos salvar. Você é amado do Senhor. Você é uma maravilha aos olhos do Pai. Preciso te dizer isso antes de começar. Para depois, né? Vamos lá. O texto que nós vamos, então, ler nesta manhã, Gálatas, capítulo 5, do versículo 13 até o 26. Novo Testamento, Gálatas, um livro aí pequeno, mas que é bem especial. Vai Romanos, vai Coríntios e vai continuando que você vai achar Gálatas pequenininho lá. Gálatas 5, do versículo 13. Todos acharam? Podemos acompanhar por ali também. Abrindo parênteses, que às vezes vocês me veem quando eu não estou pregando sem a Bíblia, é que eu prefiro ler ali, porque se eu ler junto, eu me distraio muito. Então, é uma estratégia que eu tenho para prestar atenção no que está sendo falado. A Sandra, né, porque às vezes pode me ver sem a Bíblia, eu prefiro, aqui na igreja, olhar e ler. Às vezes eu trago, mas porque eu me distraio muito fácil. Mas vamos lá. Gálatas 5, 13 ao 26. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos um dos outros, pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Vamos continuar. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões,
facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Só até aqui. Que o Senhor nos abençoe a partir dessa mensagem. Que os discípulos de Jesus falaram para ele: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Deus é misericordioso e Ele quer nos ensinar. Fazer igual a irmã Célia. Perdoa. Porque só Jesus na nossa vida. Mas vamos lá. Então eu falei que a gente já nasce numa guerra. Primeiro, a guerra que existe é o bem contra o mal, é diabo contra, Satanás contra Jesus, contra o reino de Deus, enfim, existe essa guerra. Mas existe uma guerra que é bem particular. E não pense que essa guerra é menor que aquela que eu estou falando. É uma guerra que é muito particular. É uma guerra pessoal. Eu, Sandra, considero essa guerra muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque se eu ganho essa guerra, ou se eu mantenho ela sempre em vitória ao lado do Senhor, o diabo vai ser balela perto disso aqui. Até porque a vitória já foi dada contra o inimigo das nossas almas. Mas vamos lá. Então, Sandra, a quem você tem dado o controle? Pode colocar aquela imagem. E a gente precisa entender isso. É bem isso aí. Carne e espírito. E a gente vai tirar, então, 3 aprendizados desse texto de Gálatas 5,16 aqui. Tá? 3 aprendizados para a gente pensar, para a gente refletir, porque a gente precisa disso a cada dia. Todos nós precisamos. Então, vamos lá. Primeiro aprendizado que a gente entende, que existe aquela guerra ali. Bonito aqueles leões, mas, sabe, é assim. E isso aí é diariamente. Até aqui, agora, enquanto você está me ouvindo, isso acontece. Porque a tua mente pode estar lá em São Gonçalo. Isso já é a guerra. Que a gente luta contra a gente a cada dia. A cada momento. E não dê menos crédito a isso, não. Dê muito crédito a isso, que isso é importante. Mas vamos avançar. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, e um primeiro aprendizado desse texto de Gálatas. Eu tirei 3, temos vários, mas eu tirei 3, senão a gente não sai daqui hoje. Primeira coisa. A carne e o espírito são opostos. E lutam. Elas brigam pelo nosso querer. Aonde você encontrou isso? Aqui no versículo 17. Não é isso? Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem. Veja. Existe uma disputa pelo nosso querer, pelo meu querer. Quando você estiver ouvindo essa palavra, não pense em alguém que precisava estar aqui. Quem precisava estar aqui ou em casa, quem está ouvindo, é você. Então não pense no outro. Esse momento é seu. Deus está falando comigo. Quando eu ouvi essa palavra, eu falei: Senhor, tem misericórdia da minha vida, que é a minha oração diária. Tem misericórdia. Porque a carne e o espírito lutam um contra o outro, querendo dominar o nosso querer, a nossa vontade. Sempre vai ter essa luta. Essa luta é contínua. O apóstolo Paulo falou o quê? Eu vou andando, prosseguindo. Esqueço o que para trás fica e vou continuando. Porque a luta, ela é grande. Não dá para dormir no meio do caminho. A gente precisa acordar. E aí o pastor falou aqui de coisas que estão acontecendo na nossa nação e a tendência nem é melhorar, porque a gente lê a Bíblia. A gente sabe que a tendência não é melhorar. Será que eu preciso me fortificar no Senhor? Será que eu preciso cada vez mais dar o controle a alguém?
ao Espírito Santo de Deus. Eu preciso entregar o controle da minha vida todo santo dia. O novo convertido, quando ele se converte, ele tem aí uma luta que ele não entende nem o que tem que fazer. O conselho para os novos convertidos: leia a palavra. Leia a palavra. Aí o velho convertido faz o quê, Sandra? Nem devia existir o velho convertido. Porque o novo convertido tem que ser todos os dias. A minha conversão tem que ser diária. Que o velho convertido saia das nossas vidas e volte o novo. O novo convertido tem que estar todos os dias. Não é porque eu falo aqui em cima que eu tenho que ser uma velha convertida. Não. Eu tenho que ser uma nova convertida todos os dias. Porque a luta é intensa, ela é ferrenha, ela continua. A nossa mente é um campo de batalha e precisamos pedir graça a Deus para avançar, igreja. E o Senhor ama você, por isso que Ele traz mensagens aqui desse altar. Mas tenha a sua comunhão com Deus em casa. E leve isso aqui a sério. Porque a nossa tendência é ir para casa, vou participar de um lugar agora, e acabou-se. Não, vamos viver o que o Senhor tem para nós. Então a carne, gente, é a nossa natureza humana, que ambiciona mesmo, deseja atos muitas vezes totalmente contrários à vontade de Deus. Porém, o Espírito nos auxilia a fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É uma luta constante. Não tem folga, não tem feriado, não tem recesso, né, pastor? Não tem recesso. A luta é diária, meus irmãos, é diária. É diária. Ela é tão diária que eu posso ser diaconisa, posso ser o líder do grupo de vida, ou líder de alguma coisa, e eu continuo tendo essa batalha na minha vida. Sempre. Os anos, os tempos, não te dão melhor, vamos dizer assim, possibilidade de estar assim, não, agora eu não preciso, vou relaxar, que eu já tenho 30 anos de crente, glória a Deus, já sei de tudo, já posso tudo. Não. Pelo contrário, aquele que está em pé, o quê? Olhe para que não caia. Abre o teu olho. Porque o inimigo está com um olho desse tamanho, aproveitando dos nossos desejos, daqueles mais obscuros, daquele que ninguém está vendo, ele está lá. Então vigia. É um conselho de Deus para você nesta manhã. E outra coisa, Mateus 26, 41, Jesus falou uma palavra lá quando ele estava no Getsemane. Vê se você tem aí, Duda. Mateus 26, 41. Olha o conselho de Jesus para nós. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Mas a carne, ela é o quê? Fraca. Fala para o seu irmão assim. Não posso usar essa frase para, assim, viver pecando. Porque tem gente que fala assim. Você sabe, né, pastor? A carne é fraca. Não foi isso que Jesus falou aqui. Ele não deu essa... Para você dar uma desculpa, não. Vacilei porque a carne é tão fraca. Presta atenção. Ele deu um alerta. Vigie e ore. Para que não caia em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Ela adora se entregar aos desejos. Porque para ela é bom. Agora, quando eu falar a carne é fraca, você pensa assim, quem é a carne? Quem é a carne? É isso aqui mesmo, sou eu. A luta é minha. Sou eu mesma, a Sandra. Precisa de uma luta todos os dias. E você também. E você também. Sabe? Todos nós temos uma luta todos os dias. Então precisamos prestar atenção nisso. Eles lutam entre si. Sempre. Tá bom? Vamos para a segunda parte. O que a gente precisa observar mais aqui nesse texto. Observe bem a diferença entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Mais uma vez, a gente tem que lembrar sempre, trazer a memória, trazer, ler. Quantas vezes eu passei por esse texto e eu disse, não, esse não. Esse não. O que eu vou pregar, Senhor? Esse não. Esse não. E eu caí aqui. Eu falei, amém, glória a Deus. Observe bem a diferença das obras da carne e o fruto do Espírito. É só para a gente observar e relembrar. Eu sei que você já sabe, você é uma pessoa inteligente, que lê a palavra de Deus, mas sempre precisamos trazer aqui. Vamos ler o versículo 19 a 21. De novo, que a gente já leu, mas a gente lê de novo. Que a palavra de Deus é que traz aqui.
Fé ao nosso coração. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, só da gente ouvir, eu acho que não precisa de explicação. As obras da carne, vamos ler ali que é melhor. É a mesma. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Só até aqui. Só para a gente saber. Será que eu sei o que é imoralidade sexual quando eu leio isso aqui? Procurei só, gente, só no dicionário. Já não fui procurar grandes coisas, não. Só para a gente ter. Adultério, prostituição, sexo fora do casamento, homossexualismo, bestialidade. O que é bestialidade? Vocês sabem? Sexo com animais. Isso são obras da carne, sabe? Obras da carne são atos humanos, dá no mesmo. Ações indecentes, obscenas, inconvenientes, impurezas, pensamentos às vezes impuros. Estou falando assim só para a gente, de repente, a gente ficou com dúvida. Feitiçarias a gente não precisa falar. Inimizades também não, né? Inimizades. Brigas. Ciumeiras. Esse texto essas falas que eu estou falando é porque na linguagem de hoje é que traz essas falas aqui mais claras. Ciumeiras, já falei, né? Acessos de raiva. Ambição egoísta. Desunião. Divisões. Invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas. Então, a gente precisa entender aqui. E aí, não para aqui não, tá? Só aqui tem 15 itens dos atos humanos. Mas existem muito mais em Efésios 4, em Colossenses. E se você ficar lendo, você vai ver que essa lista é extensa. Se preocupou, Paulo e alguns escritores se preocuparam em colocar, Deus colocou ali para a gente entender, para a gente prestar atenção em cada detalhe desse. Que às vezes, assim, para mim, um ato desse, mas tem outro que já é a minha luta, né? Aquele que lhe aflora mais. Não vai ser tudo igual para todo mundo, não. Às vezes a imoralidade sexual para um é besteira. Tipo, isso aí eu já sei, não faço, graças a Deus. Mas tem outra coisa. A inveja, sei lá o que a gente já leu aqui. Então, cada um tem uma quedinha, vamos dizer assim, por alguma coisa. Cada carne, cada pessoa tem uma tendência, melhor ou pior ou não, para alguma coisa. É diferente para cada um. Por isso que, às vezes, a gente não entende a luta do irmão, né? Quantas vezes o irmão conta e você fica assim, isso aí eu venço de letra. Mas não é assim, cada um que está na sua vida é que sabe qual é a luta, né? Aquilo do sapato que aperta, o sapato que você calça, cada um é que sabe. Assim também é do seu casamento, quem sabe é que tem quem está casado. Cada um é por aí. Então a gente precisa entender isso. Então as obras são atos humanos. Então, e não param por aí, né? Cada um tem uma dificuldade, como eu falei. Para umas coisas são mais fáceis, outras só o Senhor para nos ajudar, né? Mas nessa manhã e sempre que as escamas dos nossos olhos possam sair, para que a gente perceba em nós o que é que precisa melhorar, aonde é que eu estou vacilando, eu estou dando controle tanto à carne assim, ou estou dando controle ao Santo Espírito de Deus? A gente precisa ver isso. Não é muito legal ouvir isso, não. Não é, não. Mas a gente precisa aprender a cada dia. Porque isso é constante. Mas que precisa que Deus nos ajude a cada dia. Sabe? Essa é a primeira parte, então, né? Que o segundo item que eu falei, observe bem a diferença das obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos falar de coisa boa agora. Versos 22 e 23 desse mesmo texto fala do fruto do Espírito, que é um só, de várias características. Tá? É um só. Para uns, você olha para alguém assim, é nítido, características. Outras precisam ser trabalhadas, né? E precisam mesmo. Precisam ser trabalhadas. Não existe, eu nasci assim e vou morrer assim. Isso, para a gente, não cola. Sabe? Não cola. Porque Deus, Ele transforma vidas. A sua luta também é expor ao Senhor
em oração e dizer: Senhor, a minha fraqueza é essa. Eu não aguento ver uma mulher. Eu não aguento ver um homem. Estou dando exemplos. Eu não aguento ver alguém vencendo, Senhor. Me dá um negócio dentro de mim porque eu queria estar lá. Cada um tem uma tendência. Coloque isso diante do Senhor, gente. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á. Então, se você quer vencer esses atos da carne, dá o controle ao Espírito Santo. Como, Sandra? Orando, buscando, jejuando, pedindo: Senhor, me ajuda aqui. Está demais, me ajuda. E Ele vai te ajudar. Porque a palavra está dizendo: pedi e dar-se-vos-á. Ele está brincando? Não. Deus é maravilhoso. Peça. Se você está com dificuldade, peça ao Senhor. Eu nem trouxe o espelho hoje, porque às vezes é difícil você se olhar no espelho, né? Esqueci. Eu gosto de trazer para dizer que é muito fácil a gente apontar e dizer assim: vou botar minha irmã que aí não tem problema. A Célia é uma grossa. Não é fácil falar isso? É mole. Agora, quando eu ouço: Sandra, tu tá muito grossa, aí eu já não gosto. Quem não gosta já me incomoda, eu já quero brigar. É assim? Por isso que a gente precisa pedir graça ao Senhor para viver a cada dia. Porque é maravilhoso quando a gente sente a presença. O lugar onde eu me sinto melhor é aqui na casa de Deus. Eu amo estar no meio dos louvores. Eu amo estar ouvindo a palavra. É um lugar que eu me sinto bem, porque aqui eu sei que eu estou guardada. E aqui está enchendo a minha mente de coisa boa. Venha para a casa do Senhor. Você que está em casa, venha para a casa do Senhor. Ou vá à casa do Senhor, se você é de outra igreja. Mas assim, a gente precisa... Vamos lá falar do fruto do Espírito. Versículo 22, né? Está ali um tempão, eu não li. Mas o Espírito de Deus produz o amor. Nem precisa explicar, né? Ó, que maravilha. A alegria, a paz, a paciência, a delicadeza. Delicadeza? A bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Por quê? Nem precisa. Quem tem esse fruto do Espírito precisa de lei para quê? Você consegue fazer a vontade do Senhor. Então aqui, ó, só coloquei aqui uma explicação de algumas coisas só para a gente entender. O resto dá tudo para você entender. Em outras traduções, a paciência é chamada de longanimidade. Longanimidade. É só pensar, uma pessoa, ó, virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outrem. Coisa fácil, né? Coisa fácil. Generosidade, tolerância. Isso é o que significa. Delicadeza. Mas todos aqui somos delicados, não é verdade? Aí eu boto lá, SQN, só que não. A gente precisa a cada dia, porque isso faz parte do fruto do Espírito. Ei, se o Espírito Santo já está dentro de você, esse fruto está lá. Mas por que ele não aparece, Sandra? A quem eu tenho dado o controle da minha vida? Esse fruto, ele vai aparecer se você se entregar a cada dia ao Senhor. Humilhai-vos, né, debaixo da potente mão de Deus. E o inimigo vai embora. E, né, tantas falas que o Senhor traz na sua palavra. Coloque isso na sua mente. Você já tem o fruto do Espírito. Mas para ele aflorar, você precisa se entregar ao Senhor. E perceber e falar: Senhor, está escrito ali que eu tenho que ser alegre. Eu não consigo esse negócio, não. Me ajuda cá. Filipenses, Paulo falou 2 vezes: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu fui no português. Mirelle está aqui? Não. Agora não. Mirelle, as meninas da letra aí. São imperativo. Quando ele fala alegrai-vos, imperativo afirmativo. Ele está dando uma ordem. Alegre-se. Ué, mas eu não estou sentindo. Sabe aquela mania da gente se guiar pelas emoções? Eu não estou sentindo. Então, se ele falou alegrai-vos, outra vez digo, 2 vezes ele falou alegrai-vos, é porque a gente pode entender que temos que se alegrar. Entender isso é pelo entendimento e pedir graça ao Senhor. Eu quero me alegrar. A luta está apertada, mas Senhor, me ajuda. E aí você vai falando, vai orando, daqui a pouco você vê
aquele movimento na sua mente, no seu coração. Então se alegra, porque o Senhor é contigo. Se alegra, porque Deus proveu todas as coisas que você precisa para avançar. Ah, Sandra, mas você nem sabe, a luta está difícil. Olha, eu também tenho luta. Tenho luta pra caramba. Mas Deus é conosco. E isso satisfaz o desejo do coração. Essa é a diferença de quem tem e quem não tem ao Senhor. De quem serve e de quem não serve ao Senhor. Ontem mesmo eu li uma coisa de Instagram assim, de uma amiga minha que falou assim, e no final ficou só eu e Deus. Eu falei, e ainda bem! Tu imagina quem no final só fica ele, sem Deus. Que coisa horrível! Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Na hora do desespero é para Ele que a gente corre. Fecha a tua porta do teu quarto e vai orar. Ah, Senhor, tem tanto filho na minha perna. Fecha o teu olho, igual hoje eu estava amarrando o meu cadastro aqui e vindo e falei, Senhor, ajuda a minha pouca fé, a minha falta, a minha carnalidade. Ela tem que ser massacrada porque eu quero essa vitória e ela é diária. Eu preciso disso. A gente precisa. Então, está aqui, que maravilha, o fruto do Espírito. Então, em algumas pessoas, você consegue ver algumas características do fruto, não é verdade? Mas tem outras que não. Às vezes, ninguém aflora tudo, né? Mas esse aflorar, ó, é dia, de glória em glória, de fé em fé, é prosseguindo, olhando para o alvo, pedindo graça, pedindo misericórdia, sabe? Aquele negócio que balança lá dentro de você, ops, Senhor, tem misericórdia. Ai, glória a Deus. E terceira parte para a gente. Terceiro aprendizado de Gálatas 5, né? Se o Espírito de Deus nos deu vida, que Ele também controle a nossa vida, ou que Ele controle a nossa vida também, que eu coloquei ali. A conclusão tira um pouquinho, tá, Duda? Pode tirar, por favor. Então, assim, esse versículo aqui é o versículo 25, que em outras traduções diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que parece uma coisa assim que você não consegue entender. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que significa isso? Aí eu trouxe na tradução da linguagem de hoje que fala isso. Se o Espírito de Deus nos deu vida, que Ele também controle a nossa vida. Então você vê pelo texto que é possível que o Espírito Santo esteja dentro de mim, mas ele não tenha o controle. Quem tem o controle às vezes é a carne. Porque quem deu o controle? Quem é que dá o controle? Fala para o seu irmão assim, é você. E fala para o seu irmão assim, dê o controle ao Espírito Santo. Dê o controle ao Espírito Santo. Porque se Ele controlar sempre, todos os dias, a nossa vida vai ser cada dia melhor. E o inimigo, que é assim, o grande terror, que tudo a gente fala, é o inimigo, isso é o espírito dele que está não sei o quê. Às vezes são os atos humanos, nosso mesmo, que está reinando, e a gente está jogando a culpa, ó. Porque desde que isso aqui seja controlado a cada dia nos pés da cruz, aos pés do Senhor, o inimigo fica desse tamanho também. Porque a vitória já foi dada para nós, para a igreja. A vitória já está dada. Óbvio que sim, que aí a partir de que você está aos pés do Senhor, você vai orar, você vai clamar, você vai se unir, vamos orar pela nação, vamos pedir, entrar em guerra espiritual, em guerra de oração, tudo isso. Mas a gente precisa estar com a nossa guerra também em dia. Amém? Glória a Deus. Então, deixar que Cristo, que o Espírito Santo, assuma o controle de sua vida. É muito mais do que gritar assim, ó, tome o controle da minha vida, né? Você pensa o quê? Ah, eu orei aqui, ó. Senhor, toma o controle da minha vida, glória a Deus, em nome de Jesus, amém. Pronto, acabou? Se fosse fácil assim, estava bom. Mas não é só isso, gente. Quando você for para casa, que é onde, né? Quando você for para a vida, que é onde acontecem as nossas emoções, a nossa vida. Quando você for para o trabalho, quando você for para a escola, para a faculdade, seja para onde você for, é lá que essa luta ferrenha tem que estar na sua mente. Quando a ira subir, né? A gente falou de domínio próprio. Ah, quando a ira sobe, Sandra, já era. Mas, quando a gente se submete ao Senhor a cada dia, isso vai ficando mais fácil.
Entendeu? Isso tem um controle, vai ficando um pouco mais fácil quando você se submete ao Senhor, igreja. Fica sim, porque a palavra de Deus está aqui. Ah, isso não tem jeito não, Sandra. Quando sobe uma ira, eu não me aguento. Tem sim. Quantas pessoas você conhece que há anos atrás era de um jeito e hoje é de outro? Quando passaram pelas mãos do Senhor. Alguém conhece aí alguém que se transformou ao longo dos anos na presença de Deus? Então, você é o maior milagre. Você é a mesma pessoa desde o dia que você aceitou Jesus até hoje? Não. Olha, Deus trabalhou. E Ele vai continuar trabalhando. Exponha a Deus qual é a sua dificuldade, irmão. Exponha, Senhor, está difícil. Eu sou grossa pra caramba. Quem é que vai reconhecer isso? Tomara, Deus, né? Que é difícil a pessoa reconhecer isso. Mas falar assim, Senhor, eu sou grossa pra caramba com meu marido, que está ali hoje. Glória a Deus, estou feliz porque ele está aqui. Eu te amo. Ih, ganhou um elogio pela internet. Mas assim, eu sou grossa pra caramba com meus filhos. E tá bom assim, Gabriela, eu venho aqui em cima, prego, acabou. Não. Senhor, isso não está legal, Senhor. Senhor, por favor, olha, acontece, mas depois que acontece, vai pedir graça ao Senhor e se tiver que pedir desculpa, peça. Peça a graça, é isso que Deus quer. Gente, não é uma coisa assim do milagre que vai acontecer amanhã, todas as características do Espírito vão aparecer na tua... Não, é uma luta constante de você reconhecer que você é uma grossa. Aí eu falando para mim, você é uma grossa. Ai, Senhor, tem misericórdia de mim. De reconhecer que você é uma egoísta. Olha, estou falando para mim para não acusar ninguém. De você reconhecer que você não tem paciência nenhuma. A longanimidade passa longe de você. É dia após dia, peça ao Senhor. Às vezes, a paciência para alguns é fácil. Às vezes, o problema daqui é ver uma imagem diferente. Esse negócio aflora que é uma coisa, né? Que a questão sexual é muito aguçada e ela precisa, a cada dia, ser exposta ao controle do Senhor. E outras coisas. Então, leia esse texto em casa, que o Espírito Santo fala ao seu coração, isso é muito importante. Então, é mais que isso. Então, traga sempre em mente que você é um templo, né, de um Deus vivo, poderoso e santo. Né? A gente não gosta tanto de falar em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, não é isso que a palavra de Deus diz? Deus é santo. Tem nem noção do que é isso, né? Às vezes. Deus é santo. Isso parece que machuca o ouvido, será? Deus é santo. Né? Toda a terra está cheia da sua glória, né? A Apocalipse e os Salmos tem tantas coisas maravilhosas de falar da santidade, da majestade, do poder. Poxa, gente, se esse Deus é tão grande e habita dentro de nós através do Espírito Santo, dê o controle a Ele. Ele já te deu vida, dê o controle a Ele. Ah, Sandra, mas não estou entendendo. Como é que eu dou o controle a Ele? Podem me falar. Como é que eu dou o controle ao Espírito Santo? Orando, conversando com Ele, pedindo graça, se expondo à palavra, tentando fazer, praticar a palavra. Senhor, me ajuda a praticar a palavra, porque eu só ler e falar é muito fácil. Eu quero entender, eu quero viver, eu quero ver esse Deus que está aqui, escrito aqui na minha vida. Aqui, em Jardim Catarina, na rua 15, onde eu moro. Eu quero, meu Deus, ali comigo, me fortalecendo para eu ser bênção na vida do meu irmão, na vida da minha família. Eu preciso a cada dia. E eu acredito que você também. Né? Que você ao estar em constante ligação com Deus, Ele pode te ajudar na hora em que a ira quer assumir o controle. Aí eu coloquei isso aqui. A hora que o ego quer revidar, na hora que o mau humor brotar. Lembre-se de Paulo, que diz o quê? Alegrai-vos. Aí eu botei aqui que era um imperativo, né, afirmativo. Ele deu uma ordem, alegrai-vos. Alegre-se. Fala para o seu irmão assim, alegre-se. Alegre-se. Porque tem as boas novas. A salvação foi te dada. A salvação foi traga para você. O Senhor é o teu pastor.
O Senhor é o nosso pastor. Ele é que ouve quando a gente está desesperado. Você pode contar a beça para o seu amigo, para o seu cônjuge, para o seu próximo. Mas quando você conta para alguém que tem o poder de mudar, é diferente. Abre a tua boca, fala dos detalhes. Detalhes mínimos, ele se importa. Todos os dias ele se importa com você. Pode ter certeza que ele se importa quando você fala assim, Senhor, eu não aguento naquele trabalho, fulano de tal. Quando ele fala, me dá uma ira que só graça. Fala com ele. Senhor, dentro de casa, não está bom. Senhor, no meio da rua, quando eu vejo sei lá o quê, aquilo... Tem misericórdia, Jesus. Você precisa reconhecer. Coloque a sua vida no espelho a cada dia para pedir graça a Deus para te cobrir. Amém? Todos nós. Do sentinela que está lá na frente até nós que estamos aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida, viu? Então, precisamos compreender que o reino de Deus vai muito além do que eu sinto. Que essa é uma mania que a gente tem. Romanos 14, acho que eu coloquei para você. O reino de Deus, gente, vai muito além do que isso. O que é o reino de Deus? Não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Olha, né? Porque o ser humano tem uma questão, né, com a aprovação, não tem? Quando alguém fala assim com a gente, tá horrível isso. Aí você, puxa, né? Você quer uma aprovação às vezes, né? O ser humano precisa disso, parece, né? Você gostou? Meu marido é assim, né, amor? Traz um presente para mim. Você gostou? Aí outro dia ele diz, mas você gostou mesmo? Mas você não falou nada, mas você já me conhece, sabe que eu não sou muito assim. Ai, eu amei, que delícia. Gente, eu não sou assim. Queria. Eu juro que eu já ensaiei. Para ser assim, meu amor, eu amei. Eu não... É só o teatro reflexo que me consegue fazer isso. Porque assim, eu não sou assim, ele já sabe, são 16 anos. Que ele me dá e eu falo, eu gostei muito, amor. Gostei muito. E acabou, dali parou. Aí ele, né, ele vai lá de novo para mim, você gostou mesmo? Aí eu... E aí de novo, na terceira eu já estou assim, igual Pedro, quando Jesus falou 3 vezes. Assim, tu sabes que eu te amo, né, Pedro? Não era assim? Aí assim eu falo, amor, eu já te falei que eu gostei, né? Aí por fim, né, até estraga o negócio, né? Ai, Senhor, tem misericórdia, viu? Eu preciso melhorar. Só estou contando aqui para vocês verem como é que é o negócio. Então, a gente precisa melhorar. Casamento, né? É casamento com Jesus também, gente. A gente precisa melhorar. Se a gente é grossa, precisa avaliar isso aí. Vai ser grosso a vida toda, os homens? Porque eu sou homem, sou grosso e acabou-se. Pede graça. Nem que seja depois, pede desculpa, faz um agrado. Faz um bombom, não estou sem dinheiro, traz uma pipoca. Faz um agradinho, né? Porque, poxa, a esposa está aí te aturando aí, né? Abençoando, glória a Deus, é uma maravilha ter o meu cônjuge, eu sou feliz com ele. Mas é claro que às vezes a gente, né, se estranha. Assim também, às vezes, nos relacionamentos da igreja também a gente acontece isso. E isso é o quê? A nossa luta diária, de a carne e espírito, não sair, tá? O tema é esse. A luta, ela é constante. E ela aflora muito nos relacionamentos, no lidar com o outro, né? O pastor Jorge outro dia falou disso, que a maioria das questões que Deus traz é tudo no relacionamento o quê? Pessoal ali com o outro. Relacionamento com o outro. Porque assim, eu ser santa, abençoada, eu sozinha é fácil. Aí, quando chega alguém perto de mim, aí pronto, aí já é a luta. Né? Às vezes é. Às vezes, tá? Ainda tem a mente também. Mas é isso. A batalha é constante e a gente precisa, a cada dia, nos submeter ao Espírito. Sempre e sempre. E sempre. Já estou acabando, gente. Então, gente, a sua principal luta, ela é pessoal. A principal luta da Simone, minha amiga, né? É com ela mesma. A principal luta do Guilherme, do André, é com ele mesmo. E daí em diante, a luta com o inimigo, com o diabo, aí sim, Jesus já travou essa luta. A gente só precisa crer e fazer nossa parte. Porque essa luta já está vencida. Essa com o inimigo, que a gente bota o olho desse tamanho. Mas a luta diária, ninguém quer saber. Porque dá trabalho. Dá trabalho pra caramba. Mas Deus está contigo. Ele vai te ajudar. E esse ato humano que às vezes aflora vai amenizar.
Se submete ao Senhor. Se submeta a Ele. Porque Deus é maravilhoso. Então, a sua principal luta é essa, pessoal. É liberar o controle para Deus. E abrir mão desses desejos da carne. Você submetendo sempre, orando, jejuando, né? Que o jejum nos deixa tão sensíveis. O jejum nos deixa tão sensíveis, né? A Deus. Observando os nossos atos a cada dia. Se avaliando, que não é uma coisa muito fácil, e tem gente que nem faz isso. E se colocando aos pés da cruz, as características do fruto do Espírito, que já estão em nós, virão à tona. E veremos mudanças. Então, sempre usando a lâmpada para os nossos pés, vamos brilhando de glória em glória até que Ele venha. Amém? Tem uma conclusão aí, Duda? Para ver se eu já li aqui. Então, conclusão, acho que eu já até falei. Dê o controle ao Espírito Santo todos os dias. Resista ao diabo e ele fugirá de você, né? E assim você verá que as obras da carne enfraquecerão. As características do fruto do Espírito dominarão para a glória de Deus. Dominarão você, né? Então, dê o controle ao Espírito Santo todos os dias, né? Tem o louvor, eu não lembro o nome da cantora agora, que cantou até essa semana aqui na igreja, aquele que até a banda cantou, e eu acho que a Célia cantou na quarta-feira, aquele o bem que eu não quero fazer, eu faço, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado, e aí ela vai cantando. Uma parte desse louvor eu gosto muito, a outra parte eu acho que ela precisava explicar um pouquinho melhor, mas é muito interessante, porque fala isso, né? Da carne, da luta, da batalha. Mas aí ela fala assim, se você estiver aqui, eu sei que eu venço o pecado. Essa parte é que eu acho que ela podia explicar melhor, porque assim, parece que depende só de Deus. Não é não. Porque Deus está aqui. Mas eu preciso oferecer o controle a Ele. E aí sim a gente vai vencer o pecado. Sempre. Porque Deus já está aqui. Eu preciso oferecer o controle. E aí isso vai ficando mais fácil. Mas se você relaxar, volta de novo. Esse controle é uma guerra constante. E como ela canta no louvor, é uma guerra infindável. Não para. Aí quando você vê, você já fez, já pecou. Mas corre para os pés do Senhor e pede perdão, tá? Não deixa o inimigo te acusar e colocar o dedão em você e falar, você está errado. Você está bonitão na igreja, bonitona na igreja, mas você está fazendo isso, isso e isso. Esse é o medo maior que eu tinha quando era nova, né? Que eu não entendia as coisas. Hoje eu já não tenho mais esse medo. Porque eu coloco a palavra de Deus que diz que Ele é meu advogado. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, coloque aos pés do Senhor. O inimigo não vem mais com essa para mim, não. Você isso, você aquilo, você aquilo. Eu nada. Porque quem está na minha frente é Jesus. Ele é que me cobre com o sangue, com a misericórdia, com a graça. Nada sou sem a graça do Senhor. E é isso que a gente precisa entender. Esse capacete da salvação, armas, né? Que a gente, outro dia, fala de armadura de Deus. Mas é isso. Guarda no teu coração. E eu queria terminar com esse texto aí. E os músicos podem vir, que é aquele hino bem assim, simples. E que aí dá para todo mundo cantar um hino antigo, Renova-me, que dá para a gente orar aqui e pedir a Deus para renovar as nossas vidas. O texto que eu vou ler para finalizar é Hebreus 3, 12 a 14. Vou fechar a minha e vou ler ali. Aqui é só para dizer o porquê que é falado aqui na igreja, o porquê que a gente sempre está falando. Eu amo esse texto. De 12 a 14. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Ó. Pelo contrário, enquanto esse hoje de quem falam as Escrituras Sagradas se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido desde o princípio. Amém? E em outra tradução diz, enquanto esse dia chamado hoje, anime uns aos outros. É isso que a gente faz aqui. Quando a gente se reúne, é isso. Vamos levantar?
A gente está aqui para animar uns aos outros e para dizer: Jéssica, continua, o Senhor é contigo. É para isso que serve esse momento. Para dizer: Soninha, Deus é contigo, Ele tem ouvido o teu clamor.